Estamos ao vivo! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que faz parte do Pelotão 459. E bora tocar o terror na... Vocês estão bem? Façam todos um excepcional dia. Hoje é aquele dia de fazer o que precisa ser feito. Hoje é mais um dia, mais uma oportunidade que nós temos de fazer o que precisa ser feito. Todos os dias, 4h59 da manhã, horário do Brasil, ou aí onde você está assistindo, a gente está reunidos aqui com o Pelotão Coloca a Pressão no Sol. Nós estamos falando nessa semana sobre princípios. Então a gente vem a cada dia falando sobre um princípio e é muito importante você começar a entender algumas coisas para aplicar na sua vida. Porque o que são princípios? Princípios é tudo aquilo que age no começo. É tudo aquilo que é o fundamento. Tudo aquilo que foi criado até o sétimo dia. Tudo após o sétimo dia se tornou lei. Coloca aí. Então, bora tocar o terror na terra. Já chega aí. E aí, você vai aprender sobre o princípio da mordomia hoje? A galera tá chegando aí. Diegão, Mônica, Cláudia, Cida, Ada, Luiz. Excepcional dia a todos. Adorei essa mensagem da Ada aqui, ó. Acordei. Mais uma oportunidade de viver feliz. Uau. Alexandre o Grande deixou uma mensagem que, apesar de algumas pessoas gostarem ou não da pessoa dele, ele deixou uma grande mensagem que é digna de ser refletida. Qual é a mensagem que ele deixou? Que quando ele morresse, ele queria que os maiores e melhores médicos carregassem o caixão. Ele fez 3 pedidos. Que os maiores e melhores médicos da época carregassem o caixão. Que toda a sua riqueza, toda a sua fortuna fosse distribuída na rua, da onde ele estava até o cemitério, onde ele ia ser, o túmulo ia ser colocado. E por último, que deixasse apenas as mãos dele para fora do caixão. E aí, os seus auxiliares, secretários chegaram para ele e falaram, mas por que isso? Ninguém entendeu, né? Carregado pelos maiores médicos do seu caixão, toda a sua fortuna fazendo o piso para que as pessoas pudessem andar até onde o caixão ia ficar e as mãos de fora. E aí perguntaram para ele, por que você quer isso? Ele falou, quero, para que entendam, que nem os maiores médicos que cuidam da saúde podem e têm poder sobre a morte. Que o dinheiro que nós vamos pisar durante o meu velório, nenhum dinheiro é digno de reter a morte. E as minhas mãos para fora, para que as pessoas que olharem, estiverem vendo, vão ver que de mãos vazias nós viemos e de mãos vazias nós voltaremos. Ele deixou isso, foi um grande discurso e gerou muita repercussão na época. Mas isso fala sobre a importância do quanto nós buscamos realmente a felicidade todos os dias. E a felicidade não é momentânea, não é estado. Coloca aí, felicidade é identidade. Estar alegre é um momento. Felicidade é sobre ter identidade. O que eu mais ouço nos treinamentos são as pessoas falando, felicidade é minha família, felicidade é meu trabalho, felicidade é fazer uma viagem, felicidade é ter um carro, felicidade é isso, felicidade é aquilo. Eu te pergunto, e se não tiver isso, você vai deixar de ser feliz? Então, felicidade não está no estado, felicidade está na identidade. O estado pode ser um estado de alegria, de tristeza, de raiva, de dúvida, de medo. Isso é um estado. A felicidade é identidade. Coloca aí, felicidade é identidade. É saber quem você é. E toda vez que você tiver dúvida, me perdoe começar essa quinta-feira hoje, né? Essa quinta-feira, 15 de maio, nesse formato. Toda vez que você tiver dúvida, olha para sua mão direita. E aí você vai ver 5 dedinhos ali. Você vai entender que a imagem é semelhança, chamado para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas.
A sua identidade cabe aqui na sua mão. Então, toda vez que você tiver em dúvida, olha para ela e fala o seguinte: eu sou imagem, eu sou semelhança. Eu fui chamado para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas. Isso aqui fala sobre quem eu sou, sobre a minha identidade, sobre aquilo que eu fui chamado para fazer e qual que é a resposta de tudo aquilo que eu estiver fazendo. Você entende isso? Então, felicidade não é identidade. Uma vez eu vi um estudo, Ada, de umas pessoas que cientistas fizeram um estudo com pessoas que estavam no leito de morte. E perguntaram o que ele mais sente falta. E quase todos não responderam sobre o prédio a mais que compraram, sobre o carro a mais que andaram, sobre a empresa a mais que fizeram, sobre a luz que deixaram acesa ou apagaram. Não, nenhum deles falou isso. Falou sobre ter mais tempo com as pessoas que lhe eram importantes. Uau! Quando você começa a olhar para isso, é um novo desafio. Então, bora tocar o terror na terra. Hoje é mais um dia, mais uma oportunidade que nós temos. A gente vai falar sobre o princípio da mordomia. O que é a mordomia, Thiago? O que é esse princípio da mordomia? Mordomia é um cargo, uma função de alguém que é administrador de recursos. Existe um senhor que confia a esse mordomo seus bens. Então, quem é o mordomo? Ele é um administrador dos recursos. Quando nós somos chamados como imagem e semelhança para dominar, governar, multiplicar sobre todas as coisas, quando nós fomos criados e colocados no Éden, nós recebemos um princípio. Qual é o princípio? De cuidar e gerenciar. Adão e Eva tiveram esse convite de gerenciar todas as coisas. Como que eu posso aplicar isso no dia a dia? Entenda que quando você olha para aquela função que nós somos chamados para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas, eu preciso que você foque nisso aqui para eu te mostrar isso. Quando nós somos chamados para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas, nós somos chamados para fazer o quê? Assumir uma posição. Domínio fala sobre assumir uma posição. Quando eu assumo uma posição, eu preciso fazer governo. O que é governo? É gestão. Quando eu faço essa gestão, existe multiplicação. As pessoas querem multiplicar, as pessoas querem ter, as pessoas querem fazer, só que esquecem de tudo aquilo que já foi entregue na sua mão. Por exemplo, quer multiplicar sua família, ela já está aí. Eu não consigo multiplicar nada que está em zero. Tudo aquilo que eu multiplico ou desejo multiplicar é porque eu já tenho ele na minha mão. Por que eu estou te falando isso? Porque existem recursos atualmente na sua mão que você está desprezando ou não administrando. E aí alguém pede para Deus, Deus, me dá tal oportunidade. E eu imagino ele te olhando falando o seguinte, mas eu te dei tantas oportunidades. Cadê a gestão? Cadê o domínio? Cadê o posicionamento de tudo que eu já te entreguei? Eu te entreguei uma família, eu te entreguei um trabalho, eu te entreguei um emprego, eu te entreguei uma empresa, eu te entreguei uma vida, eu te entreguei um corpo, eu te entreguei tantas coisas. Cadê a gestão disso? Só que o ser humano, ele quer sempre algo novo. Todos os dias, a mente humana deseja algo novo. E qual é o problema disso? O problema é que nós somos seres insaciáveis. Escreve aí, o ser humano, ele é um ser insaciável. Se você olhar para um leão, que é o rei da selva, ele não caça todos os dias. Ele sabe muito bem qual é o seu posicionamento. Ah, então quer dizer, Thiago, que eu não vou fazer? Presta atenção. Ah, então quer dizer que eu tenho que ficar sentado? Não, quer dizer que eu tenho que ficar dormindo? O preguiçoso não adia os seus sonhos. O preguiçoso, ele mata os sonhos. Por que eu estou te falando isso? Porque o leão, não sei se você sabe, mas ele fica acordado apenas 4 horas no dia. É incrível, né? O rei da selva, ele fica acordado apenas 4 horas todos os dias. Por que eu estou te falando isso?
Porque nós, seres humanos, somos seres insaciáveis. Estamos todos os momentos buscando algo, ou fazer algo, ou querendo algo, ou conquistar algo. Todos os dias nós estamos buscando fazer alguma coisa, crescer algo. Em algum momento nós estamos querendo crescer. Isso faz parte do ser humano, mesmo aqueles que são tolos e preguiçosos. Porque a preguiça, ele fala o seguinte: não, eu tenho uma ideia melhor. O preguiçoso sempre vai ter uma ideia melhor do que as outras pessoas só para não fazer nada. Em todos os momentos, os seres humanos buscam saciar um desejo interno. Seu ego, arrogância, soberba, prepotência está em todos os momentos querendo crescer, querendo desenvolver, querendo algo mais. Nós somos seres insaciáveis. Então, numa época onde estamos repletas de informação, que em todos os momentos gera o senso de improdutividade e não desfrutar as coisas, e saiba que todo dia que não for desfrutado, ele não é contabilizado. Por que eu estou te falando isso? Porque nós recebemos um princípio chamado princípio da mordomia. O que é mordomia? Mordomia é uma palavra ou uma função de alguém que é mordomo. O que é um mordomo? É alguém que gerencia as posses de um dono real, quando ele está ausente. Então o mordomo sai e ele te entrega algo. Foi entregue para Adão e Eva a mordomia. Puf. Seja mordomo disso que eu estou te entregando. Qual que é o grande problema? Que alguns mordomos querem ser donos. Você não é dono. Não se importe com as coisas dessa terra. Entenda que nós somos mordomos, pois nós temos um acesso. Escreve aí: eu sou mordomo porque eu tenho um acesso. Todo mordomo ele tem um acesso a algo maior e melhor. E o que é ser um mordomo de Deus? É entender que ele já entregou imagem e semelhança, domínio, governo e multiplicação. Como que eu aplico isso na minha vida? Eu olho exatamente para aquilo que ele já me entregou. Você que está aqui no 459 todos os dias, entenda o seguinte: quem acorda primeiro salva toda a família. Quem acorda primeiro salva toda a família. O que é ser mordomo de Deus? É entender que o Senhor já te colocou algo. Quantas coisas hoje na sua casa que não tem utilidade e você não está gerenciando, administrando? Quantas coisas estão na sua vida hoje que você não está administrando e nem gerenciando? Quando você olha para a vida de Noé, Noé foi chamado de louco, mas ele foi um mordomo, porque Deus entregou a ele uma oportunidade. Num período que não existia chuvas, ele recebeu uma mensagem que teria um maior dilúvio na terra. E mesmo assim, ele continuou, ele topou o desafio e ele ficou durante 100 anos construindo uma arca num local que não chovia. Noé foi o quê? Foi mordomo. Abraão foi o quê? Foi mordomo. Quando Deus fala o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, que eu vou te dar as nações. Ele recebeu uma autorização, as nações não eram dele, ele recebeu uma autorização. Presta atenção, Davi era o rei de Israel e depois ele deixa no trono seu filho Salomão. Quando você começa a olhar o texto, que Deus aparece um dia a Salomão falando o seguinte: Salomão, em sonhos, Deus aparece a Salomão e fala o seguinte: Salomão, me peça tudo que você quiser que eu vou te entregar. E aí Salomão começa a reconhecer toda a magnitude de Deus, entendendo que ele era apenas um mordomo. O que é mordomo? Mordomo é um servo fiel que administra os bens enquanto o dono não está lá. E aí Salomão recebe esse convite de Deus, ou esse pedido de Deus, ou essa pergunta de Deus, e ele fala: Senhor, o Senhor foi tão bom com meu pai Davi, tão bom que lhe deu um filho que se assenta no trono dele. Eu sou tão pequeno, ele era muito jovem na época, eu sou tão pequeno para guiar o seu povo. Daí-me pôs um coração com discernimento, um coração com entendimento. Era a única coisa que Salomão pedia, era um coração com entendimento.
Ele não pediu qualquer outra coisa, ele pediu um coração com entendimento para guiar o teu povo. Era isso que Salomão fala quando você olha 1 Reis, capítulo 3, está lá. Dá-me um coração com entendimento para guiar o seu povo. Ele entendia que era apenas um mordomo. Qual que é o grande problema? Algumas pessoas que têm acesso e são mordomos acham que são donos de algo. Nós não somos donos, nós somos gestores de um rei, de um dono que saiu para fazer as coisas dele e logo voltará. Quando você olha a parábola dos talentos, você começa a olhar lá 3 tipos de pessoas. Quem são as pessoas? Um multiplicador, que foi conhecido como servo bom e fiel. Alguém que está começando a aprender a multiplicação. E alguém que não foi mordomo, não agiu sob o princípio da mordomia. Se você não conhece essa história, eu vou resumir ela rapidamente para você entender. Um dia, um senhor que tinha suas posses, suas terras, foi fazer uma viagem. Então ele chama 3 dos seus empregados. Quando os empregados chegam, ele fala o seguinte: ó, toma aqui um talento para um. Toma aqui 2 talentos. Toma aqui 5 talentos. Ele foi entregando para cada um uma quantia. E às vezes algumas pessoas falam o seguinte: ah, mas que servo cruel, porque para um ele entregou muito e para outro ele entregou pouco? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você não entendeu o que eu estou te falando. Se toda vez que você entendesse, escrevesse um putz, eu ia entender que você está fazendo sentido para você. Ei, presta atenção. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque poucos se prepararam ou toparam a missão e ser mordomos daquilo que foi colocado na mão. O problema é que você acha que o carro que você anda hoje é seu, que a casa que você tem é sua, que o trabalho que você tem é seu, o projeto que você administra é seu. Presta atenção, você é mordomo de tudo aquilo que é colocado na sua mão. E o que acontece com aquele mordomo que não multiplica, não gerencia, não administra? Ele é mandado embora. Nós temos acesso. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo veio através dele. Oh, você entende isso? Que nós somos apenas mordomos nessa geração. E a única coisa que eu falo todos os dias, não, meu boot é: Senhor, traga para mim tudo que faz sentido com o meu propósito e afasta de mim aquilo que não faz parte do meu propósito. Você entende isso? Quando você começar a olhar dessa forma, entender que é apenas um mordomo. Tiago, mas então quer dizer que eu recebi esse casamento aqui porque eu mereço? Eu recebi essa casa porque eu mereço? Eu recebi esse trabalho porque eu mereço? Presta atenção. Gerencie aquilo que você recebeu. Porque o que você recebeu pode ser ruim, mas não é zero. Porque o zero não é multiplicável, é aquilo. Mesmo que, se você botar numa quantia de valor, valer muito pouco, ainda assim é multiplicável. Precisa aprender a fazer o quê? Se posicionar e gerenciar. Talvez o casamento que você está hoje só está ruim porque não teve o princípio da mordomia lá atrás. Gestão e administração. Porque se casou é porque um dia foi bom. E se um dia foi bom, faltou gestão durante os anos para se tornar ainda maior e multiplicar isso. Ah, mas meu emprego é ruim. É ruim, mas um dia ele já foi bom, porque você bateu na porta e recebeu a oportunidade, mas não multiplicou, não foi mordomo, não gerenciou. E para todos esses que não gerenciam, não administram, não multiplicam aquilo que é colocado na mão, são chamados de servos inúteis e infiéis. Se isso não gerar uma insatisfação positiva no seu coração que te leve a movimentar, eu não sei o que vai te movimentar. Então as pessoas falam assim: ah, me dá algo novo. E tudo aquilo que ele já colocou na sua mão para multiplicar. Tiago, como que eu mudo isso? Fazendo o princípio da mordomia, gerenciando. Ele te deu um casamento, o que ele espera de um casamento? Então, quando aquele senhor entregou os talentos às pessoas, ele falou o seguinte: espero que você multiplique. Para o outro, espero que você multiplique. Para o terceiro, espero que você multiplique. O que acontece? O primeiro ficou com medo, foi lá, escondeu. Não é que ele não foi escolhido, é que ele não foi capacitado. Ele não tinha se capacitado, e é por isso que o Senhor foi lá e entregou um talento para ele, porque olhou para a capacidade e falou: eu não posso colocar minha riqueza na mão dessa pessoa, vai lá e toma um talento.
Às vezes você olha e fala o seguinte, não, mas o fulano tem tanta oportunidade, o ciclano tem tanta oportunidade, e eu não tenho oportunidade. Por que você não tem oportunidade? Se todos são chamados, mas escolhidos para multiplicar, que eles têm a capacidade de fazer isso. Se você não tem, no livro de Tiago, o irmão de Jesus fala o seguinte, se você não tem sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente, mas não peça com mente dividida. Peça, porém, com fé, porque a todos ele dá livremente. Mas se você pedir com mente dividida, não pense você que vai receber algo, porque é instável em tudo que faz. Se você precisa de sabedoria para agir no princípio da mordomia, peça a Deus que ele dá livremente a todas as pessoas, peça, porém, com fé, sem duvidar. Ele não procura corações perfeitos. Deus procura corações disponíveis. Escreve aí, Deus não procura corações perfeitos, ele procura corações disponíveis. A minha pergunta é, você está buscando perfeição do seu coração ou está procurando disponibilidade do seu coração? Então aquele homem foi lá um dia e chamou todos os seus colaboradores e falou o seguinte, eu vou fazer uma viagem e estão aqui os recursos. E ele começou a entregar talento para cada um deles. Quando ele começa a entregar, ele vai olhando para a capacidade de cada um. A capacidade é aquilo que você carrega. Só que existe uma potência. Se você olhar para uma bateria de carro, você vai ver uma capacidade lá dentro. Só que cada uma tem uma potência. É exatamente isso que acontece com você. A potência está no movimento. A capacidade é aquilo que você carregou e a potência é aquilo que está em movimento. A quantidade de potência vai ser a quantidade de movimento que você entra. Então, quando você começar a ter um coração disponível, isso vai te dar muito mais oportunidade de capacitação. Então, ele chegou para o primeiro e falou o seguinte, você não tem muita capacidade, eu não vejo muita potência em você, então toma um só. Mesmo assim, eu vou ter compaixão de entregar um, porque nenhum ele merecia. Aí o outro foi lá, entregou 2. E o outro foi lá, entregou 5. Porque ele olhou e falou, esse aqui tem capacidade de multiplicar. Então o senhor vai fazer uma viagem. Quando ele volta, junta todos os servos novamente e fala o seguinte, deixa eu ver o que vocês têm. Aí o primeiro foi lá e falou, eu tive medo de perder. Quer dizer, ele não sabe como fazer uma aplicação, ele não sabe como gerir. Ele falou, eu tive medo de perder. E por isso que eu enterrei o talento que foi me entregue. A pergunta é, quantas pessoas estão tendo o princípio da mordomia, recebendo várias coisas na sua mão e têm escondido, guardado ou não multiplicado, com medo de perder? Presta atenção, você só vai perder se não multiplicar, só perde se não entrar em movimento. Ele foi lá e escondeu. Quando ele escondeu, aquele senhor olha para ele e fala o seguinte, servo inútil, infiel. Você não foi fiel no pouco. Você não diz que sabe que eu colho onde não planto? E por que você tem feito isso? Aí chegou no outro que multiplicou, parabéns, servo bom e fiel. E no outro que multiplicou, parabéns, servo bom e fiel. Naquele que mais multiplicou, ele falou o seguinte, vai lá e pega esse recurso daquele que não multiplicou. Porque quem não multiplica, até o pouco que tem é retirado. Porque é um servo inútil e infiel. Agora imagina você hoje com as suas posses. Você tem muitas posses e quanto mais você enriquecer, você vai começar a entender que existem oportunidades em todos os lugares. Existe um segmento chamado Family Office. Nós temos um Family Office que é o quê? É um escritório que gerencia as nossas posses. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós fazemos é gerenciado por um Family Office. O que é um Family Office? É um escritório que todos os dias eles ficam olhando para todos os bens da família e começam a gerenciar isso. Fala, não, isso aqui, ó, não está rentabilizando, isso aqui poderia rentabilizar, e começa a movimentar. São os mordomos. O que é um mordomo? É alguém que está ali administrando. Não é alguém que é dono e nem escravo. É alguém que tem a oportunidade de acessar, usufruir e administrar.
Ó, o Carrez falou, não sou muito regrado no investimento. Quando coloca não sou muito, quer dizer, não é nada. Regrado no investimento. Será que isso é medo? É falta de informação. O que é o medo? Escreve aí. Medo é falta de informação. Medo é falta de conhecimento. Tem dois tipos de medo. O medo fisiológico e o medo emocional. O medo fisiológico é você chegar alto de um prédio e aquilo te dá o medo de não se atirar lá de cima. Tá numa ponte, tá na rua, para não atravessar. Isso é um medo fisiológico, é para preservar a sua vida. O medo emocional é só se fazer uma pergunta. Por que eu tenho medo de investir? Falta de informação. Falta de conhecimento. Então você vai começar a notar que grande parte daquilo que tem medo só porque falta informação. Então entenda o seguinte, que tudo que você recebeu hoje, ele é uma oportunidade de multiplicar. Seu casamento é oportunidade de multiplicar, sua casa é oportunidade de multiplicar, seus relacionamentos é oportunidade de multiplicar, seu trabalho é uma oportunidade para multiplicar. Da onde que vem a palavra mordomia? Mordomia vem do latim, mordomos. Mordomos ele fala sobre o quê? Sobre alguém que é servidor. Aquele que serve ou administra. Então vamos entender o que é o princípio da mordomia. O princípio da mordomia. O Pablo tem um livro chamado Saia do Caixão, que lá ele fala sobre 24 princípios. E o princípio da mordomia é o ato de administrar ou de cuidar dos bens que pertencem a outra pessoa. Se você olhar para a Bíblia, e quando Deus cria a terra e todo o rolê que ele nos fez, nós somos mordomos, administradores dos recursos de Deus aqui na terra. Porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência natural. A mordomia não significa que você é dono de algo. Ah, eu sou dono daquilo que temos. Não, nós somos administradores dos recursos de Deus. Por isso que todos os dias eu oro e apresento todos os meus trabalhos, projetos, tudo que eu tenho a Deus. Eu falo o seguinte, Senhor, isso aqui é teu, isso aqui veio de ti. E o Senhor pode retirar a hora que eu quero, porque eu sou apenas um mordomo, eu sou apenas um administrador. É como um gerente de uma empresa que tem os recursos para administrar. Ele não é dono dos bens. É exatamente como um gerente de uma empresa, nós somos assim com as coisas de Deus. Quando você olha em Gênesis 1, 26, deixa eu pegar aqui para compartilhar com você. Porque mordomo é aquele que recebe uma responsabilidade. Escreve aí, todo mordomo recebe uma responsabilidade de administrar algo em nome de alguém. No nosso caso, meio você desse pelotão que é a corda 459, Deus nos dá recurso e nos delega a responsabilidade de cuidar de cada um deles. Às vezes você acha que está nessa cidade por acaso, você acha que está nessa empresa por acaso, você acha que está nesse país por acaso, você acha que está nesse projeto por acaso, presta atenção. Isso não é seu, isso é dele, ele te colocou aí como mordomo para administrar. Por isso que nós somos administradores de tudo aquilo que acontece. Quando eu olho para Gênesis 1, 28, coloca aí, Gênesis 1, 28 diz o seguinte, Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus deu ao ser humano a responsabilidade de governar e de cuidar da terra e de todas as suas criaturas. Isso é um chamado para quê? Para mordomia. Um chamado para a mordomia de um mundo criado por Deus, chamados para administrar as coisas que vêm do alto. Se ele te chamou, falou o seguinte, abençoe, ele diz, sejam férteis e multipliquem-se. Por que você olha para o recurso que está na sua mão hoje, que é um casamento, que são filhos, que é o trabalho, é uma saúde, são projetos, você não é fértil e multiplica. Ele continua falando, enchem e subjuguem a terra. Porque às vezes você está em apenas um projeto, você está apenas uma empresa e não multiplica isso que o Senhor já colocou na sua mão. Porque a sua mensagem ela chega apenas para algumas pessoas e não multiplica para várias oportunidades em vários momentos. Seja um mordomo, aplique o princípio da administração de tudo aquilo que coloca na sua mão. Porque se você for fiel no pouco, no muito é colocado.
Alguém fala, não, mas isso é muito pouco. Não, mas só isso aqui. Eu lembro uma vez, quando me julgaram que eu fiz uma live, minha primeira live, apareceram 3 pessoas. A Green Core falou, Thiago, me fale como ser fiel no pouco. Vou te contar agora sobre ser fiel no pouco. Eu já falei hoje para estádios com 60 mil pessoas, 20 mil pessoas, lives com 150 mil pessoas. Eu falo muito, todos os dias, a gente fala para umas 3 mil pessoas, mais ou menos, entre as aulas, lives e tudo mais, 2 mil e tantas pessoas, 3 mil pessoas. Mas eu lembro que em 2021 eu fiz a primeira live com 3 pessoas. 2 delas estavam de curiosas e uma estava lá para me recriminar. Alguém que eu ajudava a crescer dentro da igreja estava lá só para me acusar e ridicularizar. Para com isso, você é tão bom aqui presencialmente, para quem entrar na internet? E eu comecei, 2021, a fazer 3, 4, 5 lives todos os dias. Lives, aulas online, cursos, gravações, palestra, comecei a fazer. Final de um ano deu 1.200 lives. Grande parte delas para 1, 2, 3 pessoas. E presta atenção, seja fiel no pouco, porque não é sobre quem não te ouve, mas é sobre quem um dia vai te ouvir. É interessante que algumas pessoas hoje falam, nossa, você falar com 2 mil pessoas todos os dias é muita coisa, 3 mil pessoas é muita coisa, presta atenção, isso aqui não é nem a sombra do que está por vir, porque tudo isso que eu vivo hoje é só um treinamento para aquilo que está adiante. Ser fiel no pouco é saber que você está sendo treinado para o muito. Como que você pode colocar uma multinacional, uma empresa multinacional na mão de alguém que não consegue nem gerenciar um pequeno comércio? A pessoa precisa aprender a gerenciar um pequeno comércio, abrir um segundo negócio, aprender a gerenciar ele, abrir um terceiro negócio, aprender a gerenciar. Mas isso só é possível aprender a gerenciar tudo isso e começar no primeiro, naquilo que é pouco, com poucas entradas e saídas. Seja fiel no pouco, que no muito você é colocado. Por que no muito é colocado? Porque olha para. Não, porque é natural você chegar no muito. Você começa a crescer, tamanho, volume, oportunidades que é impossível você continuar nas pequenas coisas. Aí eu vejo vários de vocês mandando mensagem, eu me sinto muito amado pelas mensagens de vocês, assim. Falando, eu explodo a cabeça com o Thiago, 459 é brabo demais. 459 tem mudado minha vida, tem mudado o comportamento, mudei meu casamento, parei de beber, eu vejo vários depoimentos. A equipe vai printando. Cadê meu celular? A equipe vai printando e me mandando os depoimentos de vocês. Aqui, ó. Eu tenho alguns grupos de depoimentos aqui, ó. Eu tenho alguns grupos de depoimentos. Aí a galera vai me mandando os prints de vocês falando sobre do Apocalipse. Aqui, ó. Vou recebendo os depoimentos de vocês. Eles vão mandando conforme vocês vão colocando no Instagram, no YouTube. A gente vai recebendo aqui, ó, colocando todos os depoimentos aqui. É massa demais isso. Eu fico muito feliz. Só que poucas pessoas esquecem que eu não comecei aqui. Eu fiquei durante 1 ano e 4 meses nos bastidores do 459. Entende isso aqui? Eu fiquei 1 ano e 4 meses sem aparecer, mas todo dia eu estava ali servindo e administrando para que o Pablo pudesse subir nas lives. Todos os dias estava ali como um mordomo, porque eu tinha recebido a oportunidade de gerenciar o 459. E aí um dia eu tive a oportunidade, e eu agarrei a oportunidade porque eu estava capacitado. Há 1 ano e 4 meses ouvindo sobre aquilo que o 459 carrega, qual é a linha de ensino, o que a gente tem que falar, pensar, agir, aquilo que a gente transmite.
Você entende isso? Durante 1 ano e 4 meses. E as pessoas falam, posso fazer o 4-5? Não, pode, é só ficar 1 ano e 4 meses acordando 4h59 da manhã, porque o desafio é exatamente esse. Por isso que muitas pessoas são chamadas, mas poucos são escolhidos, porque escolhidos são aqueles que se capacitam para isso e têm um coração simples e ensinável para isso. É por isso que Deus não procura corações perfeitos. Procura corações disponíveis. Vendo vários de vocês colocar depoimento aqui. Gratidão. Sinto muito amado por cada um de vocês que compartilham com a gente os depoimentos de vocês. Então, entenda o seguinte. Ó, a Carolina colocou aqui, ó. Eu servi em 3 eventos presenciais de uma grande também no digital. Hoje sou CS da universidade dela. Parabéns, Carolina. E parabéns pela essa função de CS, porque é uma das principais funções dentro de uma empresa. É exatamente isso. É por isso que eu dou tanto valor para o meu time de CS, que me acompanha e está comigo, porque é a cara do nosso negócio. Parabéns, mas isso acontece porque quem tem o coração disponível. Muita gente fala, eu não vou servir lá no evento. Não, não vou fazer isso aqui, presta atenção. Se você não sentar numa cadeira para aprender, você não pode levantar para ensinar. Então, respondendo, a Cor que fez a pergunta, como ser fiel no pouco? Simplesmente começando. Olha para a sua vida hoje, entenda tudo aquilo que está na sua mão como recurso para multiplicação. O que foi que te entregou? É um casamento? São filhos? São trabalhos? São negócios? São projetos? O que é que você tem na sua vida hoje? E aí começar a multiplicar cada um desses recursos. Olha só o que fala em Salmos. Deixa eu pegar Salmos para você entender exatamente isso aqui, ó. Salmos 24. Talvez você conheça esse texto aqui já. Salmos 24. Ele fala o seguinte: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. A terra e tudo que nela existe pertence a Deus. Nós somos apenas administradores, responsáveis por cuidar e usar os recursos de maneira sábia. Você já recebeu a oportunidade de ir lá e fazer o quê? Administrar isso. A parábola dos talentos que eu falei, porque será que um homem que multiplica, que dá algo para alguém, ele quer o mal, ele só deu porque ele confia nas pessoas. Essa parábola fala sobre a responsabilidade de administrar os recursos que Deus nos dá. Cada um dos servos recebeu a quantidade de talentos e o que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Por quê? Porque a parábola nos ensina que devemos ser bons mordomos do que Deus nos dá, investindo, multiplicando o que ele nos confiou. A pergunta é, se ele voltasse hoje, estivesse aqui na sua frente e te perguntasse, aonde está a multiplicação dos recursos que eu te entreguei? Não, senhor, sabe o que é? Eu estava esperando uma empresa para o senhor me dar. Não, sabe o que é? Eu estava esperando um carro para o senhor me dar. Eu estava esperando uma casa para você me dar. Ei, presta atenção, seja fiel no pouco e no muito ele vai te colocar. Ontem foi interessante, eu estava dando uma mentoria, eu tenho um grupo de mentorados, estava ali falando, e aí é a formação de mentores, palestrantes e tudo mais. E aí já apareceu uma aluna, a Vanessa. A Vanessa estava ali falando, acabei de lançar meu curso. Eu falei, que massa, e aí, como que foi? Eu fiz um MVP, fiz do jeito que você falou e tudo mais, é sobre ensinar filhos a serem bilíngues e tudo mais. Eu acompanho o Instagram dela, é brabo, eu acompanho todos os meus mentorados. E aí meu coração explodiu na hora, eu fui, deixa eu ver a página de vendas, eu abri aqui, fui lá, na mesma hora, fui lá e comprei o curso dela durante a aula. E ela começou a chorar, falou obrigado e tudo mais. Presta atenção, seja fiel no pouco. Ela não esperou a melhor oportunidade, não esperou o tempo perfeito para criar um curso. Só fez aquilo que eu entreguei na mão dela como ferramenta, como instrução e multiplicou. Qual que foi a resposta para isso? O mentor dela, que ela confia, ela acredita, virou aluno dela agora.
A Flávia perguntou CS, será que é código de sabedoria? É massa esse código, né? É Customer Success, sucesso do aluno, sucesso do cliente. E aí fomos lá e compramos, eu comprei o curso dela porque ela foi fiel no pouco. Você entende isso? Quantas coisas? E será que o senhor volta hoje e aparece para você e te pergunta, e aí, você foi um servo bom e fiel? Um multiplicador daquilo que eu te entreguei? Ou simplesmente foi alguém que usurpou aquilo que eu estava te dando? Para quem faz sentido aí, escreve um putz, e eu quero te ensinar agora como você colocar isso no dia a dia. Como aplicar isso no dia a dia? Vocês querem aplicar isso no dia a dia? Na prática? Primeira mordomia que você precisa colocar na prática é a mordomia do tempo. Coloca aí, mordomia do tempo. Muitas pessoas querem fazer gestão do tempo. Não tem como você fazer gestão do tempo. Não tem como eu pegar a hora e fazer gestão dela. É impossível eu fazer gestão dela. Por quê? Porque não existe gestão do tempo. O tempo é 24 horas, na verdade, 23 horas e 56 minutos. Não tem como mudar. Você pode fazer o que quiser, não tem como mudar esse tempo. Não tem como fazer 20 horas, não tem como fazer 30 horas. Não existe gestão do tempo. O que existe é gestão no tempo. Dentro do tempo, eu administro aquilo que eu tenho como oportunidade. Quando você lê a carta de Paulo a Éfeso, ele fala lá, seja prudentemente no andar, não como os nécios, mas como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que isso significa, Tiago? Que nós devemos administrar nosso tempo com sabedoria. O tempo é um recurso finito e precioso. Deus, em todos os momentos, nos chama para aproveitá-lo para cumprir o seu propósito. Não é o seu, é o seu propósito, o propósito dele. Então, o primeiro tipo de mordomia que eu preciso fazer é mordomia no tempo. A minha pergunta é, você tem agenda ou você é agenda de outras pessoas? Isso é forte, né? Você tem a agenda ou você é a agenda de outras pessoas? Porque se você não tiver uma agenda, me desculpa, você vai ser a agenda de outras pessoas. Jefferson falou, Thiago, consegue fazer uma série sobre as parábolas? Vamos fazer, Jefferson. Vamos fazer. Eu já estava a fim de fazer. Eu tenho sempre as lives 6 e 22 lá. Aqui a gente vai continuar com princípios. Talvez a gente faça mais uma lá. 6 e 22 é um movimento que eu tenho, que eu sempre faço a leitura de provérbios, mas agora acho que a gente vai entrar nas parábolas do reino. Foi algo poderoso. Falar sobre as parábolas do reino realmente é poderoso. Vamos pensar nisso daí, porque ele traz muito aprendizado. Então, minha pergunta é, você tem agenda ou você é agenda de outras pessoas? Enquanto não tiver uma agenda, não tiver os seus compromissos, seus afazeres, sempre será agenda de outras pessoas. E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso ser mordomo no tempo. O que é mordomo no tempo? Aprender a ser um bom administrador. Outro tipo de mordomia que eu preciso ter é a mordomia dos meus talentos e das minhas habilidades. Quando eu olho a 1 Pedro, deixa eu só pegar o verso aqui para te mostrar. 1 Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, lá no verso 10, diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aqui. Grifado para você não esquecer. Tá aqui, ó. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Segundo tipo de mordomia é mordomia dos talentos e das suas habilidades. Deus nos dá dons e habilidades e somos responsáveis por usá-los para servir os outros e cumprir o seu plano. Isso inclui nossas habilidades profissionais, nossos talentos criativos e até a sabedoria espiritual. Entenda que tudo aquilo que você tem e recebe
Se você multiplica, mais é dado, mas se você retém, mais lhe é tirado. Eu vejo várias pessoas, eu lembro quando eu comecei a palestrar, a falar, eu vi algumas pessoas melhores do que eu, e hoje em dia ainda vejo isso. Eu palestro em grandes palcos hoje, chego lá e vejo as pessoas falando, me ouvindo, e eu falo, como que eu tô aqui falando para essa pessoa? Lá no começo foi assim, eu falava, Deus, eu tô constrangido de falar com tanta gente boa, e ele colocou um dia no meu coração, são bons, mas não estão disponíveis. Oh! E ele falou, você só está aí porque está disponível. E quanto mais lhe é dado, mais você usufrui, e quanto mais usufrui, mais tem a oportunidade. E se você olha para uma mente humana, para um conhecimento humano, me perguntou 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Quando você começa a olhar para os conceitos humanos, você entende que quanto mais pratica, entra no ciclo da perícia. Eu estou há mais de 10 anos falando já. Há mais de 15 cuidando de gente. Então eu tenho uma certa autoridade sobre falar e formar pessoas. Por quê? Porque vai sendo multiplicado. Então a gente falou sobre a mordomia do tempo, no tempo, a mordomia dos talentos e habilidades. Eu quero te falar uma que é muito importante, mordomia das finanças. O apóstolo, o livro de Lucas fala sobre quando alguém não é fiel no uso da riqueza injusta. Como que você vai confiar a verdadeira? Se a pessoa não foi fiel no uso da riqueza injusta, quem vai confiar sobre uma verdadeira? O que significa? A maneira como você administra as finanças é um reflexo da nossa fidelidade como mordomos. Devemos ser responsáveis, generosos e sábios com o dinheiro que é um recurso infinito para você aplicar sua missão aqui na Terra, utilizando sempre de maneira que vai honrar a Deus. Por que isso? Porque você começa a entender que tudo aquilo que você recebeu para multiplicar. E às vezes você não multiplica porque retém, e retém porque tem medo. E medo é falta de conhecimento. Você entende isso? Só não multiplica porque retém por medo, e o medo por falta de informação, falta de conhecimento. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter aplicação, e aí vai existir a multiplicação. Então, gerir as suas finanças vai te dar a oportunidade de exponencializar cada vez mais a sua mensagem para expandir a mensagem que você já carrega. Porque o dinheiro, ele é um recurso, coloca aí, dinheiro é recurso e energia. Para quê? Para entregar a mensagem cada vez mais longe. E o quarto tipo de mordomia que eu quero que você coloque, que isso forma um quadrado da mordomia, que é o quê? A mordomia do tempo, dos talentos e habilidades, das finanças e a mordomia dos relacionamentos. Já ouviu falar aquele texto, amarás o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo? O nosso relacionamento com outras pessoas também são partes da nossa mordomia. Nós somos chamados a administrar o amor e os cuidados que damos às outras pessoas de forma fiel e generosa em todos os momentos. Pergunta é: você tem administrado seus relacionamentos? Você tem administrado seu relacionamento consigo mesmo? Tem administrado o relacionamento com seu cônjuge? Tem administrado o relacionamento com seus filhos? Tem administrado o relacionamento com seus amigos, seus colaboradores, seus clientes? Você tem administrado o relacionamento com o próximo? Se você não pegar esse quadrante da mordomia e aplicar na sua vida, não existe multiplicação. Mordomia do tempo, talentos e habilidades, do dinheiro e do relacionamento. O que é ser mordomo? Ser um administrador. Você recebeu tempo, você recebeu talentos e habilidades, você recebeu dinheiro, você recebeu relacionamentos. Porque algumas pessoas têm muitas oportunidades, têm muitos talentos, parece que tem muito tempo, parece que tem muitos relacionamentos, parece que tem muito dinheiro, e outras pessoas parece que não tem tempo, estão sempre correndo, não tem relacionamento, não tem dinheiro, não tem talento. Só porque não multiplicaram.
Você começa a olhar para grandes histórias dos maiores bilionários mundiais, você vê que pessoas vieram de baixo. Pessoas tiveram que ralar, trabalhar, gerenciar seus relacionamentos, seu dinheiro, seu tempo, sua energia, seus talentos, suas habilidades e teve que trabalhar e trabalhar muito. Pergunta é, você tem relacionado com as pessoas de forma correta, de forma amorosa, justa, fiel e generosa? Porque se você fizer isso, gerenciar o seu tempo, seus talentos, as suas habilidades, os seus recursos, as suas finanças, os seus relacionamentos, você vai ter benefício em tudo aquilo que faz. Qual que é o benefício? Ser um bom mordomo é honrar a Deus. Mostramos que nós somos responsáveis e fiéis a tudo aquilo que Ele nos confia. Então, o primeiro benefício é honrar a Deus. O segundo benefício é proporcionar crescimento e abundância. Ao sermos mordomos, ao sermos administradores, a gente está falando sobre o princípio da mordomia, os nossos recursos e oportunidades, elas aumentam. Se você relaciona bem com as pessoas, isso vai aumentar, as pessoas vão cada vez falar mais sobre você. Se você relaciona bem com o dinheiro, isso vai aumentar e cada vez mais oportunidade. Porque quem é fiel no pouco, no muito é colocado. Então, os benefícios te faz honrar a Deus, te proporciona crescimento e abundância e cumpre o propósito de Deus na sua vida. Por quê? Porque todo bom mordomo alinha o seu propósito com o propósito de Deus, permitindo que seja um instrumento seu no plano da terra. Se nós somos seres espirituais vivendo uma experiência natural, você entende exatamente isso. Houve uma vez eu li um livro chamado Redescobrindo o Reino, do Dr. Miles Monroe. Aquele livro explodiu minha cabeça. Quando eu li aquele livro, eu falei, eu entendi. Ele conta que Jesus veio na época dos romanos, que foi o primeiro sistema de império que existia, aonde ele podia ensinar sobre o reino para as pessoas que viviam no reinado. Ou senão não tinha como ensinar as pessoas sem elas saber o que era um reinado. E ele começa a explicar, falando o seguinte, no reinado, os menores honram o maior, e o maior protege os menores. O maior protege o menor. E todos que estão dentro, eles têm um relacionamento. Isso de viver o reino é começar a entender que existe uma multiplicação de talentos e oportunidade. Então, para a gente começar a concluir o nosso encontro de hoje, entender exatamente isso. O que é a mordomia segundo a Bíblia? É aplicar todos os princípios na sua vida diária, no seu tempo, nos seus talentos, na finança e nos relacionamentos. Qual que é um desafio que eu quero te propor? É você escolher uma das suas áreas da sua vida. Escolhe uma. Aonde você tem sido um administrador infiel ou ineficiente. E o desafio é você se comprometer a ser o melhor mordomo nessa área. Pode ser o seu tempo, pode ser administrando as finanças, ou como você está cuidando dos seus relacionamentos. Olha para eles e fala o seguinte, eu vou ser um dos melhores mordomos. Lembre sempre que tudo que nós temos, ele veio de Deus. E nós somos chamados exatamente para sermos mordomos fiéis e responsáveis. Que possamos cada dia mais administrar os recursos que ele nos dá, sempre com sabedoria e com gratidão. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu começo a aplicar cada vez mais na minha vida e crescendo cada vez mais em tudo aquilo que nós fazemos. Você que está no pelotão 459 e decidiu acordar e colocar pressão no sol hoje, você que decidiu realmente ir para um próximo nível, uma próxima fase, eu quero saber exatamente o que você vai fazer a partir de hoje. Coloque aí nos comentários o que você vai fazer a partir de hoje. Qual área que você vai ser um mordomo fiel? Qual área que você vai ser um mordomo administrador? Qual área que você vai realmente multiplicar, ser fiel e generoso em todos os momentos? Escreve aí, eu sou um mordomo do reino. Eu sou um SMR.
Eu sou um mordomo do reino. Coloca aí. SMR. Sou mordomo do reino. E bora tocar o terror na terra. Não volta para sua cama. Vai fazer o que precisa ser feito. Eu vou fazer o seguinte: vou abrir uma caixinha de pergunta agora no meu Instagram. Deixa eu abrir uma caixinha de pergunta aqui para responder algumas perguntas de vocês sobre mordomia. Fala aí, pelotão 459, e aí? Explodiu sua mente, seu coração? Nossa live hoje sobre o princípio da mordomia. Coloca aqui a sua pergunta, o que mais fez sentido para você, que eu vou responder algumas perguntas com um vídeo e vá tocar o terror na terra. Tamo juntos. Acabei de colocar uma caixinha de perguntas aqui. Faz o seguinte, vai lá sobre o princípio da mordomia. Só que antes você coloca assim, hashtag 459, que daí eu sei que você veio daqui e eu vou responder suas perguntas primeiro. Bora tocar o terror na terra. Tamo juntos até depois do fim. Não esqueça sempre, vá cuidar da sua vida. Bora fazer um boot? Quem me perguntou o que é o boot? O boot é uma mentalização. Boot é uma mentalização. Acabei de colocar aqui, ó, uma caixinha de perguntas. Opa, caixinha de perguntas aqui para você deixar uma pergunta lá. Bora fazer um boot, então. O que é o boot? Boot é uma mentalização. O dia de hoje. Respira fundo aí. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por mais um dia onde nós estamos debaixo da Tua vontade. Mais um dia que nós somos chamados para cumprir o Seu propósito aqui na Terra. Mais um dia que nós te perguntamos, Pai, o que é que nós devemos fazer e seguir. Hoje é um grande dia. Dia onde o Senhor nos dá novos recursos. Recursos esses para multiplicar e administrarmos, pois nós somos administradores justos e fiéis. Nós somos mordomos do teu reino aqui na terra, então ensina-nos todos os dias a administrarmos no tempo, nos recursos, nos talentos e nos relacionamentos. Que tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, e hoje é um grande dia, eu já te agradeço por colocar nas nossas mãos novos recursos, te agradeço por colocar novas oportunidades, te agradeço por colocar novos prédios, novos negócios, novas empresas, para multiplicar a tua mensagem. Já vejo aqueles locais cheios de pessoas sendo multiplicadas, nós administrando e pessoas verdadeiramente conhecendo aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Veja você agora entrando num novo prédio. Veja você agora caminhando em vários andares, várias salas, um prédio que o Senhor colocou nas suas mãos para você administrar. Nessa cidade, nesse estado, nesse país, o Senhor te deu um prédio que você sonhava. Um prédio que um dia lá atrás você foi simples como uma criança e pediu a ele, falando que aquele prédio seria para cumprir um propósito, e o Senhor te coloca. Exatamente na hora proposta, ele vai te abençoar com esse momento. Uma ligação falando o seguinte: pode entrar, porque esse é mais um recurso para você administrar, porque você foi fiel no pouco e no muito eu te coloco. Hoje é daqueles dias que ele se revela a você de mais uma oportunidade, falando: você é filho amado, você é cuidado por mim, e eu sei que você é um administrador fiel e justo. Então toma isso aqui para um novo nível. Novo nível esse, porque não é somente a sua cidade, não é somente o país, mas é todo um continente que vai ser atingido através da sua mensagem. Hoje é mais um daqueles dias onde o Senhor vai se revelar a você e vai revelar um novo nível do seu chamado. Coloca um sorriso no rosto, esfrega as suas mãos, fala assim: já é. Já é. Tânia perguntou como acha o local das perguntas. Vai lá no Instagram, nesse Instagram aqui, ó, Thiago Rocha BR. Aqui, ó. Tamo juntos, bora tocar o terror na terra.
Beijo grande, sintam-se amados por mim. Eu me sinto muito amado por cada um de vocês. Que vocês continuem tocando terror na terra. Valeu. Até amanhã. Amanhã é sexta-feira, não tem sextou, tem 459 para você aqui. Valeu, tchau, tchau.